Uma vez sabendo todas as funcionalidades que possui na planilha, nós vamos estar vendo aqui na prática agora a primeira opção, que seria plano de trade. Clicando no ícone, você é redirecionado diretamente aqui para a opção de plano de trade. Lembrando que para cada opção da planilha, se você posicionar o mouse em cima do título, em todas as células que tiver essa marcação vermelha, você vai conseguir ler instruções de preenchimento da planilha para poder facilitar para você. Como você pode observar também, existem os botões de controles aqui explicados no início da planilha e também aqui o menu onde você consegue estar navegando entre as opções da planilha. Então, essa opção de plano de trade é uma das partes mais importantes para todo profissional que atua no mercado financeiro. Então você vai conseguir criar um plano de trade tanto para o mini dólar quanto para o mini índice, preenchendo as opções aqui abaixo. Primeiramente, nós vamos estar montando um plano de trade completo para o mini dólar, apenas como exemplo, porque o interessante dessa opção de plano de trade, ela é totalmente personalizável de acordo com a sua estratégia operacional. Então, para o mini dólar, aqui nós temos sinalizando que a variação de um ponto nesse ativo equivale a R$10, seja de ganho ou então de perda. A margem de garantia você vai verificar na corretora qual é a quantidade mínima possível para poder estar operando um contrato do mini dólar. Lembrando que todas as células que estão em amarelo são células possíveis para você fazer a alteração. Por exemplo, se você quisesse estar alterando para 30, por exemplo, você conseguiria estar alterando. Eu vou deixar aqui o valor de 25. Aqui nessa parte é o momento que você vai estar definindo qual é a sua estratégia operacional em pontos, quanto de loss e quanto de gain que você vai estar utilizando nas suas operações, na sua estratégia OCO. Por exemplo, o stop loss está definido aqui como 3 pontos e o stop gain está definido com 2 pontos. Essa aqui seria a sua estratégia OCO. Você pode estar editando essas células em amarelo de acordo com a sua estratégia operacional. Você pode colocar 3 de loss e 3 de gain também. E perceba que automaticamente, assim que você altera a quantidade de pontos aqui, ele já faz a somatória para você de quanto que esses pontos representam em reais, tanto para o stop gain quanto para o stop loss. Porém, você deve estar observando que tem uma mensagem aqui dizendo risco de perda de capital para o stop loss. É porque essa é uma planilha inteligente que vai cruzando vários dados para poder estar sinalizando para você se você pode operar ou não baseado numa estratégia operacional, se compromete ou não o seu patrimônio financeiro, o seu capital. Obviamente você tem que começar o dia com o valor disponível alocado na corretora para operar. Então, como seu saldo disponível para poder operar no dia está em 0, por isso que está aparecendo essa mensagem de alerta. Então, esse saldo de investimento do dia de hoje ele é calculado automaticamente baseado nas operações que você lança diariamente. Então, não é um campo que você vai estar editando, é uma célula em verde claro, então ela vai gerar um resultado automático. E nesse caso aqui será um resultado baseado nos lançamentos das operações que você fizer na opção de resultados aqui na planilha. Então, clicando aqui em resultados, apenas para a gente conseguir fazer o plano de trade ali de uma forma mais precisa, primeiramente em janeiro, que é o único mês que você consegue estar colocando um capital inicial, eu vou colocar um capital inicial aqui em janeiro de R$1.000, mas caso você inicie com um capital diferente, você vai poder estar preenchendo aqui na planilha e vamos estar retornando no plano de trade. Vamos estar clicando aqui no ícone de plano de trade e a gente vai retornar. Agora você consegue verificar que o capital inicial que a gente está utilizando como exemplo de R$1.000, ele já está aparecendo aqui, apareceu automaticamente. E como consequência, o stop loss que antes estava aparecendo a mensagem de alerta, agora está aparecendo quanto que corresponde em reais os pontos que a gente está determinando aqui na estratégia operacional. Apenas para você verificar a inteligência da planilha a partir dos lançamentos dos seus resultados que você vai fazendo diariamente, eu vou estar retornando na opção de resultados, fazer alguns lançamentos, você vai verificar que automaticamente esse valor vai ser atualizado e o seu plano de trade vai se atualizando, vai se moldando conforme o patrimônio que você tem disponível para poder operar no dia. Então vou clicar aqui em resultados, eu vou fazer então aqui apenas um lançamento, por exemplo aqui no saldo bruto no dia 1º de janeiro, eu vou lançar um valor de R$300. E aqui no resumo, em janeiro, você consegue estar observando que ele já fez o cálculo automático do seu patrimônio acumulado, baseado no seu capital inicial, mas na sua operação do dia, gerando aqui também um custo de R$3 devido ao imposto de renda retido na fonte, devido a esse dia positivo. E voltando aqui para a opção do plano de trade, a gente já consegue estar observando que o valor ele foi corrigido conforme a operação que a gente acabou de fazer o lançamento no dia 1º de janeiro. Mais uma vez, você pode estar colocando aqui a estratégia conforme a sua operação e verificar que ele já vai calculando automático. Se eu colocar, por exemplo, 5 de loss, ele vai mudar o valor que representa
um prejuízo de R$50. E se eu colocar aqui também uma estratégia operacional de 7 pontos, por exemplo, ele já atualiza aqui para R$70. Então aqui ele já faz um cálculo automático. Eu vou deixar aqui a estratégia operacional de 3 pontos de loss e 2 de gain. Depois de definir a sua estratégia operacional conforme o seu perfil, aí você pode continuar o preenchimento da planilha, se atentando às células em amarelo para poder realizar o preenchimento. A gente pode estar fazendo a leitura, interpretando e fazendo o preenchimento correto da planilha. Então, aqui em limites de perda, nós temos o seguinte texto: meu saldo disponível para investimento no início do pregão de hoje é de R$1.297. Deste total, se eu operar apenas um mini dólar, eu me comprometo a assumir o risco de perda máxima de 5% por operação, que equivale a R$ 64,85, ou seja, 7 pontos. Atingindo esse limite, para eu perder todo o capital, restará 13 stop loss. Então, para esse campo aqui, você pode estar alterando o limite de perda por operação em relação ao patrimônio total para 3%, por exemplo. E a partir desses preenchimentos, você consegue estar personalizando o seu plano de trade de acordo com o seu perfil. Eu vou deixar aqui 5% por operação, que equivale a R$ 64,85. Então, continuando aqui a leitura desse total que eu tenho disponível para poder operar no dia de hoje, se eu operar apenas um mini dólar, eu me comprometo a assumir o risco de perda máxima de 10% ao dia, que equivale a 129. Mais abaixo, nós temos aqui limite de perda e meta diária, dizendo o seguinte: meu risco por dia é de 10% sobre o meu capital inicial do dia, que equivale a menos R$ 129,70, o mesmo que 2 operações perdedoras consecutivas para poder atingir esse resultado equivalente a 6 pontos operando o número de contrato máximo permitido. Então, antes de iniciar as operações do dia, a gente já consegue verificar antecipadamente qual que é o percentual que a gente está disposto a arriscar no dia em relação ao nosso capital inicial, quanto que equivale em reais, caso esse limite seja atingido, o número de operações por dia que, se atingido, a gente para de operar, a gente atinge esse limite operacional, e também a quantidade de pontos que equivale a esse prejuízo. E do outro lado, a gente consegue verificar a meta diária. Perceba que esse campo aqui em amarelo é um campo editável, então você consegue estar determinando a meta diária que você utiliza no seu operacional, e aqui dizendo o seguinte: minha meta diária é de 10% sobre o meu capital inicial do dia, que equivale a R$ 129,70, sendo necessário 3 operações vencedoras, consecutivas, e nenhuma operação perdedora para alcançar essa meta, o equivalente a 6 pontos, operando o número máximo de lotes permitido. Então, de acordo com a estratégia operacional, perceba, se eu alterar minha estratégia para 4 pontos de gain, a gente verifica agora que será necessário apenas 2 operações para a gente conseguir bater a meta diária, de R$ 129,70. E a quantidade de lotes permitidas é estabelecida automaticamente de acordo com a estratégia operacional que a gente está utilizando e com os limites de perda que nós definimos também. Então, continuando a leitura e a construção aqui do nosso plano de trade, conforme a margem de garantia da corretora, tenho até 52 contratos para operar. Porém, conforme o meu plano de trade, o número de contratos permitidos por operação é 3 e o número máximo de operações diárias que posso executar são 4. Então, automaticamente, antes de você iniciar o dia, você já tem os números de contratos permitidos por operação e o número máximo de operações que você pode estar executando. Tudo isso baseado na meta que você definiu e também a estratégia operacional juntamente com os limites de perda, tanto por operação quanto diário e também semanal. E conforme os lançamentos diários de operações que você vai executando, o seu patrimônio disponível para poder operar no dia também vai se atualizando e, como consequência, sua meta diária vai se atualizando, o número de operações consecutivas necessário para você bater a sua meta também vai se alterando. E assim você consegue ter uma preparação maior e ter uma disciplina a mais para poder operar nos dias, buscando resultados condizentes com seu plano de trade. E continuando aqui, baseado no meu plano de trade, pretendo ter um índice de assertividade diária no mini dólar de no mínimo 70%. Então esse daqui é um percentual que você pode definir baseado no que você acredita conseguir extrair do mercado. E esse índice de assertividade que você determinar aqui, ele servirá como uma meta para você verificar posteriormente em uma outra opção da planilha se você conseguiu atingir a meta ou não para esse ativo. Logo aqui abaixo nós temos então uma conclusão baseada no plano de trade que a gente está traçando, dizendo o seguinte: seus limites de perda máxima estão congruentes com a sua estratégia operacional, por isso hoje você pode operar normalmente. Agora, supondo que eu queira mudar a estratégia operacional e aumentando aqui o número de pontos de loss para 8 apenas como exemplo, nós vamos verificar que a conclusão agora alterou, a célula foi alterada da cor verde para vermelha
e dizendo o seguinte: seu plano de trade compromete seu capital de investimento, reavalie seus limites de perda máxima acima ou sua estratégia operacional, ajustando seu stop loss e gain. Então a planilha diariamente ela vai estar te alertando caso exista alguma incongruência entre a sua estratégia operacional com os limites estabelecidos por você em função ao seu patrimônio atual. Então vou voltar o stop loss aqui para 3 e agora percebemos que não tem mais o alerta. Agora, continuando a elaborar o plano de trade, nós temos logo abaixo aqui da conclusão algumas perguntas que vai te ajudar a tomar decisões mais precisas no momento que você estiver operando de fato em relação a algumas situações que podem acontecer no mercado. Por exemplo, o que devo fazer quando atingir minha meta diária? Vou continuar a operar? Aí essa célula em amarelo você pode estar alterando de acordo com a sua escolha. Você pode colocar que vai continuar a operar ou que não vai continuar a operar. Qual é a condição para continuar a operar? Por exemplo, você pode estar estabelecendo uma condição para que você continue a operar. Nesse caso, tem um exemplo de que você só continuaria a operar caso você não tenha nenhum stop loss anteriormente no dia que você está operando. Ou seja, você vai continuar a operar desde que você não tenha levado nenhum stop loss. Terceira pergunta: qual estratégia irei operar? Quantidade de pontos de loss e de gain. Ou seja, você vai continuar operando a mesma estratégia operacional que você vinha operando antes de bater a sua meta, ou você vai estar utilizando uma estratégia mais conservadora. Às vezes você está buscando 4 pontos de gain, mas aí você prefere buscar 2 pontos de gain, mantendo o stop loss. É só um exemplo. Então você pode estar mudando sim a sua estratégia operacional caso você atinja a sua meta, ou você pode estar colocando que vai manter a mesma, mas sempre avaliando essa questão para não perder aquela quantidade que você já conquistou do mercado. Quarta pergunta: qual é a condição para voltar a operar com a estratégia padrão? Ou seja, caso você tenha mudado a sua estratégia operacional e quem sabe você queira retornar para a estratégia padrão que você havia utilizado quando bateu a meta, seja para poder ganhar mais pontos ou por algum outro motivo, qual é a condição que, se acontecer, você vai voltar a operar a sua estratégia padrão? Então aqui você vai determinando e deixando mais claro, de acordo com o evento que acontecer no mercado, o que você vai fazer, qual a atitude você vai ter diante do mercado. Quinta pergunta: quantos lotes vai operar? Ou seja, depois que você bateu a meta, você vai diminuir a quantidade de lotes ou você vai aumentar a quantidade de lotes. Então aqui você vai descrever qual é a quantidade de lotes que você vai operar depois que você bater a sua meta diária. E isso se você continuar a operar realmente de fato depois que você bater a meta. Sexta pergunta: qual é a condição para você aumentar para a quantidade de lotes padrão? Ou seja, até o ponto que você estava batendo a meta, você vinha com a quantidade de lotes. Caso você tenha diminuído ou aumentado, qual é a condição para você voltar a operar com a mesma quantidade de lotes padrão que você estava operando anteriormente? Então aqui você pode estar editando essa célula de acordo com a atitude que você vai tomar no mercado em relação à quantidade de lotes que você vai estar operando. E também, por último, aqui a última pergunta: qual é a condição para você parar de operar? Ou seja, depois que você bateu a sua meta, mas qual evento vai fazer com que você realmente pare de operar? Aqui, por exemplo, está a quantidade de stop loss, ou seja, se houver um primeiro stop loss, aí para de operar para que você não comprometa o lucro que você já retirou do mercado. Então, nesse campo, você determina qual é a condição que você vai parar de operar. Seja por número de stop, seja um percentual de financeiro que retornou para o mercado ou outra situação que você determinar. O interessante é que você deixe bem claro quais são as ações que você vai estar tomando quando de fato acontecer um evento no mercado, para que você não deixe que fatores emocionais, falta de disciplina, venha entregar todo o capital que você retirou do mercado. Mais abaixo aqui nós temos uma outra situação inversa: o que devo fazer quando atingir o limite de perda diária? Então aqui tem uma mensagem para a gente reforçar qual seria uma atitude que normalmente profissionais do mercado financeiro adotam, que você pode seguir também. Conforme os percentuais e estratégia de stop que definir acima, caso seja atingido algum dos limites, devo encerrar todas as ordens em aberto imediatamente, não abrir nenhuma outra ordem no dia, revisar o meu operacional, identificar os erros que me levaram a atingir o limite e aprender com os erros, para somente voltar a operar em um outro pregão com uma percepção do mercado superior. E logo mais abaixo é onde você vai deixar claro de forma bem detalhada e específica qual é o seu propósito em ser trader. Isso daqui vai te motivar a operar, seguir a disciplina, em busca de ter mais um dia vencedor no mercado financeiro. Então aqui, como exemplo, nós temos aqui: meu propósito em ser trader é alcançar o meu propósito de vida, poder viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas, vivenciar o maior número de experiências possíveis, ajudando cada ser humano a atingir o ponto mais alto em suas vidas. Meu propósito em ser trader também é poder ir ao mercado e não me preocupar com o valor, com quanto posso gastar.
realmente é ser livre financeiramente, desfrutando de uma vida de abundância, prosperidade e generosidade. É ter liberdade geográfica vivendo em lugares variados quando e onde eu desejar, além de ter liberdade de tempo, podendo usufruir ao máximo das minhas experiências sem me preocupar com quanto tempo elas têm ou podem durar. E assim é. Ou seja, então esse campo aqui você vai colocar de forma pessoal qual que é o seu propósito em ser trader. Então você pode, antes de iniciar suas operações, visualizar essa parte da planilha e com convicção operar da melhor forma possível. E se você acha que essa planilha é útil para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode precisar também. E se você quiser baixar gratuitamente essa planilha completa de Day Trade, você pode clicar no link na descrição desse vídeo e ter acesso a todas as funcionalidades da planilha por tempo limitado. Então clique na descrição desse vídeo para baixar ela agora mesmo. E se você pretende ganhar comissões indicando essa planilha para outras pessoas que também precisam, você pode clicar no link na descrição desse vídeo e ganhe dinheiro através da sua indicação.